Boa tarde a todos. Vejo que a nossa sessão é um misto de depoimento e também um misto de análise, né? Poucas duas coisas. O que torna ela também muito singular, né? Porque o costume nessas sessões é de se tratar o assunto como se fosse uma coisa morta, algo que ficou lá no passado, que a gente critica, né? Analisa hoje, sem nenhum envolvimento, sem nenhuma paixão, sem nenhum interesse maior por aquela causa, etc. Um tema como esse, de fato, permite que o pesquisador fale, mas fale com o coração, né? Não fale friamente como o médico legista diante do cadáver da história, né? Para usar uma imagem. Eu quero dizer que a minha relação com esse tema, ela é uma relação romântica. Por quê? Porque a minha militância pessoal é da década de 70, não é na década de 60. A minha militância, ela é segunda metade da década de 70, sobretudo na Universidade de Brasília. E depois do Partido Comunista Brasileiro, que é uma espécie de escola também. Não deixa de ser uma outra universidade proletária, digamos assim, né? De forma que, quando eu trato desse tema de maio de 68, eu naturalmente vejo os olhos do romantismo, né? Os olhos um pouco do idílio, da visão idílica de um movimento na história muito importante. Eu aprendi com uma pessoa dessa época, que é Manuel Castells, que os movimentos não precisam naturalmente serem vitoriosos para serem considerados significativos. Mesmo quando eles não vencem, eles podem ter uma alta produtividade histórica, no sentido de serem seminais, e terem lançado sementes que germinam depois, e que dão frutos muito importantes para a sociedade. É o caso deste movimento de maio de 68. Esse é um movimento seminal, foi um movimento de alta produtividade histórica que deixou muita coisa importante para nós contemporâneos, digamos assim, né? Apesar dos militantes dessa época, muitas vezes considerarem com uma certa melancolia e até uma certa crítica, um olhar de crítica em relação a esse período. Eu estive vendo os 2 volumes de Zueni Ventura, em 68, o ano que não terminou, e o outro, o que é que fizeram de nós, sobretudo esse último, que tem vários depoimentos de pessoas que hoje estão no governo, estão fora do governo, estão perto do governo, e etc e tal, e constato como o olhar muda muito, né? Claro, uma coisa era ser militante estudantil ou de alguma organização política em maio de 68, correndo da polícia, ou sendo preso, torturado, ou sendo exilado, etc. Outra coisa é ser membro do governo. Lula, ser ministro, ser, né, um grande jornalista, um deputado, um senador, etc. Naturalmente que a forma de olhar muda muito. É filtrada realmente por um processo de transformação existencial também, né, que muda muito o foco. Por isso que os que gostam de fazer história oral sabem que tem que ter muitas precauções metodológicas quando colhem esses depoimentos, porque são depoimentos que já são interpretações dos próprios atores sobre a sua história. Não pode ser tomado aquilo como uma fonte de primeira, porque aquilo passa por todo um processo já de filtragem, de apropriações, e etc e tal. E até de autocrítica, diga-se de passagem, porque tem alguns que dizem assim, acabou, já foi tarde. Tem gente que fala de 1968 dessa maneira. Para mim já foi tarde, já acabou, e acabou mesmo. Não tenho nada com mais isso. Não quero nem saber dessa história de maio de 68. Tem pessoas. O prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, é um desses, que nem toca nesse assunto. Ele é uma pessoa que foi chamada a entrevistar, ele não quis nem falar sobre maio de 68. E disse que não falava por conta de questões pessoais
ele foi preso e teve aqueles problemas, etc. E depois resolveu simplesmente se calar sobre esse assunto. Então, como eu disse a vocês, a minha visão é uma visão romântica, uma visão idílica. Eu não poderia ser de outra maneira. Como eu não fui um militante, e eu não poderia falar de dentro do movimento, e nem falar, muito menos, contra o movimento. Nem teria razão para falar. Né? Se costuma dizer que nós aqui, professores, somos censores omissos da academia em relação ao passado. É muito cômodo se sentar numa mesa como essa, numa plateia distinta como essa que tem aqui, e aí lascar o pau de cima do que se passou. É cômodo, é prático, é bonito, às vezes rende alguma coisa, etc. Mas essa não é a perspectiva que nós aqui adotamos. A nossa perspectiva é diferente. Então eu podia começar essa nossa exposição, chamada O Assalto aos Céus, maio de 68, 40 anos depois, com uma citação de Nietzsche. Nietzsche é uma espécie assim de uma figura, uma sombra que está no ar, no ambiente, na fisionomia de maio de 68. Né? E do que veio depois. Dizer, a vida não é um argumento. Como se diz assim, a vida realmente é para ser vivida. Não racionalize, não busque explicações e filosofias. Nada. A vida não é um argumento. A vida realmente é um exercício de ousadia, de coragem, né, e assim por diante. Ou ainda com as palavras de Fernando Pessoa, que aí sim, pensar é estar doente com os olhos. Essa é uma frase de Fernando Pessoa. Pensar é estar doente com os olhos. Então nós temos que realmente viver, né? Não racionalizar a vida. Vamos buscar racionalizações para a vida. Mas não vou começar com esses autores. Eu só citei, mas não vou começar. Prefiro começar com o título de um livro da então filósofa marxista. Nessa época ela era marxista mesmo. Chamada Aldous Heller. Está viva ainda. Está em Nova York. Ensinando na New School, na casa da Hannah Arendt. Há um livro dela, publicado na década de 80, chamado Para Mudar a Vida. Título muito significativo. Em se tratando de uma filósofa de inspiração, de formação marxista. Fazendo uma avaliação crítica da experiência do socialismo real. É o que ela faz nesse livro. Quando discute a questão de que não se trata de mudar a política, tal, mudar a economia, mas é preciso mudar a vida. E nada adianta mudar o edifício, mudar o topo, mudar a base e as pessoas continuarem vivendo da mesma maneira. Me lembro de um filme que passava nessa época chamado Moscou Não Acredita em Lágrimas, no Teatro do Parque. E era um filme muito melancólico, porque mostrava que a vida, o cotidiano desses moradores de Moscou era um cotidiano cinzento. Era um cotidiano realmente muito repetitivo, muito pouco heróico, muito pouco prazeroso, muito pouco criativo, né? As pessoas viviam como realmente fossem se não robôs, digamos assim, fossem funcionários ou operários, pessoas que não tinham lá realmente muita liberdade para viver, muita coisa, né? Chama Moscou Não Acredita em Lágrimas. A menção a Aldous Heller aqui não é gratuita e nem inoportuna. Ela é a única filósofa marxista a tematizar a importância do cotidiano. No geral, o cotidiano ele é visto pelos autores marxistas como sendo a esfera da reprodução do ser social. Nunca da libertação, mas sempre da alienação mesmo. Né? Só para lembrar um muito importante que é o Henri Lefebvre, que tem um livro sobre o cotidiano, e aí eu acho que é mais ou menos a visão tradicional do marxismo sobre o cotidiano. O cotidiano é contraposto à esfera da produção, que aí sim é onde de fato acontecem as coisas. O cotidiano não. O cotidiano é a esfera da reprodução. Como tal, jamais poderá ser o da mudança.
Em seu célebre livro O Cotidiano e a História, Agnes Heller foi a única filósofa marxista a tematizar a importância do cotidiano para a mudança da história. Em seu célebre livro O Cotidiano e a História. Profeticamente, Heller já tinha afirmado que nenhuma revolução digna desse nome, tinha afirmado que nenhuma revolução digna desse nome, que não partisse do cotidiano das pessoas comuns e voltasse sobre ele, mereceria ser chamada realmente de revolução. Ou seja, uma revolução que passa ao lado do cotidiano das pessoas não pode realmente ser uma verdadeira revolução. O Cotidiano e a História. Um livro da década de 60, 70, por aí. Da Paz de Terra. Mas ainda se encontra esse livro. E a experiência do socialismo no leste só veio dar razão a essa filósofa húngara, marxista. Era discípula de George Lukács, que é considerado o maior filósofo marxista. No sentido de que nada adiantaria mudar as estruturas políticas ou econômicas de um país, de uma nação, de um povo, sem mudar a vida das pessoas. A lição de maio de 68 foi a confirmação desse veredito. Qual seja, o de que o cotidiano é o lugar privilegiado da política para a mudança real na vida das pessoas. Entenda-se a noção do cotidiano como o lazer, a família, a escola, a devoção religiosa, a fábrica, o sindicato e assim por diante. Não os grandes planos da macropolítica ou da macrohistória. Essa mudança de perspectiva da nova política do cotidiano nos levou a considerar tanto os micropoderes como a criação de uma nova moral, uma nova cultura e uma nova sociabilidade, para não falar de um novo contrato amoroso, como condição de possibilidade para a mudança histórica e social. E aqui, quando eu falo de micropoderes, naturalmente tem um nome que é conhecidíssimo. Chama-se Michel Foucault. Não é à toa que ele tem uma coletânea chamada A Microfísica do Poder. Foucault é exatamente um desses estudantes que emergiu exatamente na década de 60, com outros, questionando a política mais tradicional dos partidos, inclusive dos partidos comunistas. Ele foi, inclusive, do Partido Comunista. O livro dele tem tudo a ver com essa mudança de perspectiva. Claro que outros nomes foram fundamentais. Claro que outros foram os nomes fundamentais que inspiraram esse movimento. Marcuse, esse é reconhecido como tal. Verdadeiro mestre, após ser o mestre de pensamento de maio de 68. Foi reconhecido como sendo grande inspirador. Marcuse tem dois livros que são fundamentais. Chama-se A Ideologia da Sociedade Industrial e Eros e Civilização. Esse é um radical. Era a chamada esquerda freudiana. Porque Freud foi um pensador, de certa maneira, conservador. E Marcuse, a partir de uma leitura filosófica de Freud, advogava realmente um trabalho libidinal, uma revolta realmente do desejo contra o que ele chamava o princípio de desempenho, que é o trabalho, na verdade a questão da racionalidade do trabalho e etc. É uma visão muito radical, curiosamente um livro feito num país puritano, que foi os Estados Unidos, muito puritano, mas eles estavam lá exilados já, e os livros foram escritos lá. Esses livros tiveram mais repercussão provavelmente fora do que dentro, porque viraram a Bíblia desses estudantes de maio de 68. Estava ali realmente toda a teoria para se assaltar os céus, como se costuma dizer, Sartre é outro nome muito importante. Essa é Jean-Paul Sartre. E aquilo que se chama os novos filósofos.